Ancestralidade. Qual é a importância da ancestralidade nas nossas vidas? Todo o nosso desenvolvimento genético, todo o nosso processo de desenvolvimento psicológico, toda a nossa cultura, ela foi toda desenvolvida através dos esforços da nossa ancestralidade. Então você tem seus pais, você tem seus avós, seus bisavós, seus tataravós, e isso vai muito longe, a gente pensando assim, né? Só para sua formação, você tem um pai e a mãe, e a sua mãe. Então, para cada pai e mãe, existe um outro pai e uma mãe, pelo lado paterno e pelo lado materno. Então, quem formam seus pais são mais 4 pessoas, os seus avós. E isso vai se multiplicando. Então, assim, essa nossa ancestralidade, ela vem antes do processo civilizatório. Então, desde lá da Idade das Pedras, onde as pessoas tinham que se esforçar para se alimentar, para sobreviver dentro das cavernas, foi desenvolvido todo um processo cultural, todo um, um desenvolvimento às custas de muitos esforços, né? Então, esse desenvolvimento da nossa ancestralidade, das civilizações, elas também trazem traumas, trazem problemas, trazem guerras dentro dessas civilizações. Causa esse desenvolvimento, essas guerras, além de processos individuais e coletivos, esses traumas eles impedem o fluxo de uma energia mais correta dentro da vida da gente. Quando eu estou falando o trauma é como se é uma doença que existe. Imagina que você está doente, você está com um problema na garganta. Você consegue raciocinar direito com dor de garganta? Ou você está com um problema no fígado? Né? Você consegue raciocinar direito com o teu fígado doendo ou o estômago doendo? Então, o trauma é mais ou menos isso. Isso ocorre dentro do nosso processo dessa ancestralidade. Nós temos um terapeuta que desenvolveu um trabalho muito bom com relação à ancestralidade, os traumas da ancestralidade. O nome dele é Bert Hellinger. Então ele desenvolveu toda uma técnica para ele conseguir identificar quais os processos traumáticos dessa ancestralidade. Esse trabalho é conhecido aqui no Brasil como constelação familiar ou então como constelação sistêmica. Então a gente, quem tem uma formação nisso, sempre vai estar trabalhando tendo essa visão do processo de hoje, que a gente traz esses traumas familiares, esses traumas ancestrais e civilizatórios, e como é que a gente pode estar trabalhando isso para a pessoa evoluir, primeiro conhecer, identificar e conseguir mexer numa energia que está parada. Aqui no Brasil, a gente teve os nossos processos entre as tribos nativas, que existiam guerras, existia muito conhecimento, existia a medicina da floresta, né, a medicina dos povos originais, mas também havia muita guerra entre as tribos, né? Além disso, a gente ainda teve o processo aqui no Brasil, um processo de colonização, que houve uma tentativa por parte dos colonizadores de um processo escravizatório muito intenso com relação aos índios. Eles não sobreviviam à escravidão por causa do trabalho árduo, né? Não que eles não trabalhassem, eles trabalhavam muito, mas dentro de uma visão mais integrada de vida, não como os portugueses queriam fazer, às custas de tortura, às custas de chicotes e sofrimento, né? Então eles vieram empregar com muita força, muita violência os métodos para o enriquecimento deles, né? Acabando com todo o processo cultural, exterminando o processo dos índios, os nativos, né? A gente fala muito índios, mas são os nativos. E dentro disso, esse processo existe até hoje, essa cultura ainda existe até hoje, como se as pessoas que são donos da terra, donos do conhecimento de como funciona as coisas desse lado do planeta não são respeitadas, né? E ainda existem as pessoas que dizem não, as terras não são deles, as terras são nossas, dos colonizadores, o que vem a ser um absurdo.
Esses colonizadores, primeiro eles tentaram escravizar os nativos, causando muita dor, muito sofrimento, muito karma, muitos traumas dentro desse processo. E esse processo ele se prolongou dentro do processo que eles fizeram com relação ao povo nativo da África. Eles escravizaram os africanos, trouxeram pessoas livres, que eram livres na África, trouxeram para o Brasil, torturaram essas pessoas trouxeram riquezas para os colonizadores, e até hoje a gente mantém essa cultura de exploração dentro desses povos. Nós precisamos restituir essa energia. A gente tem que colocar essa energia onde ela tem o direito de estar. Esses povos, esses herdeiros dessa ancestralidade, eles passaram por muita dor e muito sofrimento. Isso tem que ser resgatado com muito amor e muita compreensão. A gente, como sociedade, a gente tem que pagar por isso, pagar o preço do que nós fizemos. Então, as escolas têm que dar acesso, têm que criar bolsas, as universidades, as empresas têm que encontrar formas de acesso para esse processo. Né? Essa acessibilidade, esse reconhecimento, ele tem que partir de toda a sociedade, como uma reparação. E é muito comum a gente encontrar pessoas, né, que tiveram boas escolas, que descendem desse processo dos colonos, que colonizaram o Brasil, falar, nossa, até quando? Se foi meu pai, meus avós, até quando eu tenho que pagar essa conta? Até pagar a conta. Tem que pagar a conta. Porque quando você estudou, você já entrou numa boa escola, os seus pais já tiveram condições para te educar, para te ensinar, para te mandar para o exterior, enquanto o outro não teve esse acesso. Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós se desenvolveram nas costas dessas pessoas que foram torturadas. E a gente nunca vai saber qual o tamanho dessa dor se a gente nunca vivenciou essa história. A escravidão, se a gente for olhar em termos históricos, foi outro dia. Foi outro dia que aconteceu isso. Então a gente tem que reparar. Então a psicologia ela vem com um estudo e um trabalho muito intenso para a gente alterar esse processo doentio da nossa consciência. Não é para haver tantas divisões entre esse acesso. É para todas as pessoas que querem ter a oportunidade de se alimentar, acessar a cultura, acessar o desenvolvimento. E dentro desse processo cultural existe toda uma distorção histórica, que a gente tem que resgatar esses valores históricos. Nós aprendemos desde o primário com muita mentira. Uma boa parte do que nós estudamos é mentira. Então a gente tem que resgatar e dar valor a quem tem valor. Então, dentro do trabalho do Bert Hellinger é muito interessante porque você consegue trabalhar isso a nível pessoal, a nível social e a nível de país, de mundo. É muito interessante o trabalho. Então, esse resgate, esse entendimento que o Bert Hellinger começou a trabalhar foi com os filhos das pessoas que viveram na época da Segunda Guerra Mundial. Muita gente cometeu muitos erros, muitos desatinos também. E ele conseguia resgatar, restabelecer as relações de amor. A única cura que a gente consegue ter dentro de todos os processos é através de um processo amoroso, de uma compreensão maior do que se passou e do que aconteceu. A ancestralidade, os nossos pais, os nossos avós, sempre se esforçaram muito para estar dando o melhor deles. Mas nem sempre isso foi possível. Foram cometidos muitos enganos, muitos desatinos. Então a terapia ela vem para resgatar todo esse processo, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então a gente precisa se tratar, a gente precisa se conhecer e se tratar.
conhecer toda a política de educação, a política econômica, a política social, a política de inserção social. Então, os governos existem para distribuir a renda, para dar condições a todas as pessoas de se desenvolverem. À medida que a gente cria pessoas que são violentas, marginais, significa que nós estamos criando uma sociedade doente, que nós estamos doentes dentro de nós. Porque a gente não deu acesso e oportunidade a essas pessoas. Porque a gente desenvolveu essa agressividade muito mal trabalhada. Né? E é o momento da gente despertar, ver que a gente tem que pagar o preço por isso. Né? A gente tem que honrar essa ancestralidade dos naturais da terra, desse povo natural da terra, da população, das pessoas que vieram da África, dos negros que constituíram todo o processo amoroso e essa compreensão amorosa que nós temos no Brasil, ela vem de fora. Ela vem através de um processo de ensinamento desse povo, que apesar da tortura e de tudo que eles fizeram, eles conseguiram colocar muito amor na atitude deles. Então cabe a reflexão para a nossa mudança e para que cada um de nós procure nos tratarmos dessas nossas dores e das nossas dívidas.